Hoje eu estou aqui com uma palestra muito legal sobre como as competências interpessoais podem potencializar a carreira de desenvolvimento de software. Vamos lá. E você aí, quem está aí acompanhando no chat, já entrou no GAS? Quem que já jogou jogo de tabuleiro? Me conta, quem que já jogou jogo de tabuleiro? E assim, poxa, Ana, você veio falar de carreira e começou com jogo de tabuleiro? É isso mesmo. Vamos falar de jogos. E aí, falando em jogos de tabuleiro, o que isso tem a ver com o assunto? Por que não trazer o jogo de tabuleiro para cá? Para a parte de desenvolvimento de software, para a parte de desenvolvimento pessoal e de carreira. Como que a gente faz isso? Assim, ó. Trouxe aqui o jogo da vida. E aí, vou dividir com vocês o exemplo que eu tenho da minha vida e de como que eu comecei na carreira de desenvolvimento de software há algum tempinho, não tanto tempo assim, de uma forma bem amigável, tá? Vamos fazer jogando. Aqui eu tenho uma imagem de como que o jogo se passa. Algumas fases aqui, ó. A gente pode ver aqui o início, quando eu entrei nesse jogo, em 93. Vocês fazem a conta aí. Vamos passar pelo tutorial, que é basicamente a apresentação da expectativa, né, para esse jogo, porque quando você joga um jogo de tabuleiro, você tem a expectativa de vencer o jogo, não é mesmo? De ter uma vitória, jogar um dado num número grande. Então, vou passar pelo tutorial. A introdução do jogo, como quase todos os jogos, a gente tem ali um caminho que você passa para saber o que vai acontecer pela frente. O outro tópico do jogo vai ser a vida real, uma fase desse jogo da vida. Um outro que é um desafio, que se chama sanidade, complexidade máxima. E o futuro. O futuro é hoje e é mutável. Bora lá, quem que tá animado por esse jogo aí? Vamos lá, gente. Em 93 eu comecei o jogo. Nasci de 7 meses, aquela criança que todo mundo fala que é agitada. E aí nasceu também essa Ana Cristina no meio de um campeonato mineiro. Igual tudo que a gente faz, tudo é futebol, né? Era Atlético e América. Com certeza vai ter gente aí no chat lembrando desse jogo. E aí, por que isso entra na minha palestra, né? Como que isso liga com a carreira que eu tô hoje? Por eu ser uma pessoa muito agitada, muitos falavam, né? Comentavam, nossa, nasceu de 7 meses. Nasci mesmo. E isso não tem nada a ver. É um desafio que a gente enfrenta, não é mesmo? E aí, depois desse tempo todo, né? Depois desse nascimento, entrou para o jogo, o que está acontecendo? Eu encerrei a fase de tutorial em 2008, quando depois de algumas mudanças na minha vida por conta da minha família, eu retornei a Belo Horizonte. Quem me conhece já sabe, né, que eu sou nascida, não criada, mas de BH. E aqui em 2008 começou aquela criação de expectativa. Como assim? 2008, começando o ensino médio, já tinha assim, né? Qual carreira que eu vou seguir? O que vai acontecer? O que vem pela frente? E aí, tecnologia, o que é isso? O que era em tecnologia em 2008? Na minha vida, era simplesmente tentar usar a internet de escada ou alguma que tivesse. As pesquisas eram todas em enciclopédia, né? Todos aqueles livros que tem. E não fazia sentido na minha cabeça trabalhar com tecnologia. Para que eu ia fazer isso? Ninguém fazia isso. E aí, começou a passar pela minha cabeça a questão de, se ninguém faz, vou ser a primeira. Vou lá fazer. Mas também passou pela minha cabeça o fato de não tinha referência na minha família, não tinha referência de pessoas da minha idade, e a única coisa que eu tinha chegado perto de tecnologia era o pacote Office que eu usava num curso profissionalizante. Um fruto muito bem plantado, né, uma semente muito bem plantada pelo meu pai, que falou, precisa de fazer alguma coisa diferente do que todo mundo já faz. Em 2010, veio a introdução desse jogo. E aí o negócio começa a ficar sério. Joguei o dado. Esse dado tinha o quê? O Enem. Para quê? Foi bem isso. Vou jogar o dado, vou fazer um Enem e vou decidir qual carreira que eu vou seguir. Uma decisão que naquele momento iam ser as casas que eu iria andar naquele jogo. Qual que era a expectativa?
A expectativa, depois de jogar aquele dado, era entrar para a polícia, era entrar para a área de saúde, era seguir o passo que eu já tinha um exemplo traçado na minha família. Mas, isso era fácil, né? Era um dado que já estava jogado, já estava decidido. A partir desse dia, depois do Enem, fiz o teste, apliquei para uma vaga, né, uma oportunidade de estudo, vamos falar aqui, né, vamos para o vestibular, para a ciência da computação. O sentimento era exatamente desse cachorrinho aí. Acredito que um monte de gente que está aqui na sessão já viu esse meme. E a sensação era isso, tá tudo bem. Tava tudo pegando fogo em volta, mas estava tudo bem. Tudo bem, porque eu escolhi uma carreira do futuro, escolhi que a Ana, agitada, comunicativa, iria começar nessa carreira em ciência da computação. E eu era esse meme todo. Essa foi a realidade. Vamos dizer aqui para os amigos de profissão aqui que isso é todo dia, né, galera? Mas essa foi a realidade. E depois de ter jogado esse dado e enfrentado essa realidade, começou outra fase do jogo. Uma fase de alerta. Por que uma fase de alerta? Em 2011, iniciei a faculdade, joguei o dado, consegui um número bacana no dado, né? Escolhi o Enem, escolhi a minha carreira. Saí de uma escola e de um colégio num ambiente controlado, forte, determinada em fazer ciência da computação com um único objetivo: ser cientista. Inocente, mas era o meu único objetivo. E aqui eu tinha um caminho fácil. Vou andar 2 casas escolhendo ciência da computação. Uma casa, porque eu decidi a minha carreira. Ótimo. E a outra casa, porque eu tinha decidido o emprego do futuro. O que ninguém me contou? Que eu estou aqui para dividir com vocês. Eu cheguei, joguei o dado, entrei nessa casa, tomei um susto no ambiente que eu estava, que não tinha uma referência de alguém, tanto da minha idade, quanto de gênero e todas essas coisas. Tenho até muitos colegas que estudaram aqui comigo, saudades, inclusive. E lá, no primeiro semestre, eu coloquei aqui um fato curioso, que hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Eu reprovei em 5 disciplinas de 6 do primeiro semestre. E nesse momento, foi um momento real de alerta. Eu tinha 3 opções. A primeira e mais fácil. Volta ao começo. Começa o jogo de novo. Começa o jogo, joga o dado de novo. Mas era uma decisão difícil. Nenhuma dessas era uma decisão fácil, né? Cá entre nós. Eu poderia voltar 20 casas. Isso significava o quê? Para mim, era parar, voltar tudo, pensar no que eu tinha feito profissionalizante, pensar em tudo que eu tinha criado de expectativa para esse jogo e simplesmente voltar. Deixar isso quieto porque eu reprovei em basicamente tudo que eu precisava naquele momento. Mas eu tinha também a opção de estacionar por 5 casas. Por que 5 casas? Foram as disciplinas que eu reprovei, que por algum motivo eu precisava de parar nelas e voltar, não só pela reprovação. Foram dificuldades reais. O que eu escolhi? Considerando que vocês já sabem que eu sou formada em computação, eu estacionei. Mas estacionei consciente que, ao tomar a decisão de estacionar, não voltar ao começo e não voltar a essas casas, alguma coisa eu teria que fazer diferente. Nesse momento, eu, procurei Deus e o mundo para poder entender, continuar ou não continuar. O que faz sentido para mim nesse momento de, tô bem, talvez seja mais fácil buscar uma outra área, mas a outra área não me deixa muito feliz, eu queria ser cientista, mas quero mesmo? Quero. Então, estacionei 5 casas e passei a fazer um novo planejamento. Nesse novo planejamento, eu entrei no ano de 2012 com um novo plano, depois de ter essas reprovações,
e uma necessidade financeira e também familiar de arrumar um estágio. Na área de computação, a gente consegue ter essa oportunidade cedo, né? É uma área interessante que você pode começar cedo. Mas, naquele momento, estudando à tarde, reprovando em todas as matérias, eu fiquei sem opções. E aí a opção foi, ok, vamos estacionar mais 10 casas. Vamos parar e pensar de novo um novo planejamento. A partir desse planejamento, eu foquei em criar uma rede de contatos. Hoje a gente chama, né, do inglês de networking, e é criar uma rede de contatos. Você não precisa de falar o inglês e entender o networking para entender que é preciso ter essa rede. A partir desse momento que eu abri a necessidade de ter um estágio e criar essa rede, eu comecei a colocar o rosto lá na frente e falar, olha, eu tô aqui, gosto, não sei o que eu vou fazer, preciso de um estágio. E fazendo ciência da computação, né, todo mundo procurava um estágio de desenvolvimento. Era extremamente concorrido, ainda não sei se é assim, considerando o nosso mercado hoje, mas era muito concorrido. Tinham poucas pessoas, poucas vagas e exigiam muita experiência. Eu não tinha nenhuma. Eu parei, primeiro ponto de aprendizado foi, eu sou mais que a minha falha. Então, vou superar aqui. Falhei, reprovei, mas preciso de entender os meus motivos e tomar uma decisão. Tomei a decisão de continuar e entendi que eu entrei numa universidade, num momento, sem ter nenhum background, nenhuma história anterior de programadora, nenhuma história anterior de entender de tecnologia, era simplesmente limpar um computador, usar um pacote Office. E a partir daí eu fiz um novo planejamento. Onde está o estágio que ninguém quer? Porque naquele momento eu precisava de um estágio e todos queriam de desenvolvimento. Fui para o suporte. A área de suporte, a gente sabe o quanto que é necessária para o cliente, para a qualidade, mas é uma área que não é tão valorizada. Então, naquele momento, meu objetivo preciso continuar na universidade, preciso de ter uma rede de contato e preciso de um estágio. Hoje eu sou extremamente grata para o time, né, de estágio que me acolheu, também na mesma universidade, e eles me deram o espaço que eu precisava. Eu fui trabalhar com suporte, direto ao usuário, então eu pude usar a minha comunicação a meu favor. Eu não precisei de ter uma experiência absurda para poder aceitar esse desafio. Eu simplesmente aceitei que era um desafio e tomei a decisão de continuar. Foi fácil? Não foi fácil. Isso não vai ser. A decisão é difícil, o planejamento é difícil, mas a gente faz, né? E a gente continuou no jogo. Eu continuei no jogo. Estacionei essas casas, passei por essa fase, e aí foi o momento de andar mais uma casa. Igual outro jogo de tabuleiro, a gente caminha, né? Nos jogos de tabuleiro na infância, gente, eu era uma negação. Eu só perdia, tá? Então, assim, é um negócio que eu acho que dá para se inspirar também. Então, andando mais uma casa, esse já foi no ano de 2013, eu tive outro alerta. Sempre sonhei em fazer um intercâmbio. E aí a gente pensa assim, não aquieta, né? Estava num estágio, o contrato do estágio iria acabar, eu precisava de um novo contrato para continuar mantendo a faculdade, tudo que eu estava fazendo, e tinha ainda a influência do tipo de estágio, porque assim, quando você fala numa aula, numa disciplina, qualquer coisa que você esteja fazendo, que você trabalha com suporte, o pessoal te olha torto. Mas na hora que precisa de usar esse serviço, é o primeiro que chama. Então, nesse ano da minha vida, ser uma pessoa que trabalhava com suporte parecia que me colocava para baixo. Eu comecei a priorizar outras coisas, que ultimamente todo mundo fala de né, peito cheio, mas ninguém te conta quando você está passando pela dificuldade. Primeiro, 60 é 100. Não estou falando para manter na média, tá? Ficar no mais ou menos. Estou falando que é o que você consegue, é o que você precisa, pronto, é 100. O meu foco é no que é importante. Então, o seu foco deveria ser também no que é importante para você.
não no que é importante para quem estava lá de cima te falando que já conseguiu, que já passou. E isso é o que te faz andar mais uma casa. Nesse ano eu andei mais uma casa porque eu descobri que eu precisava de estabilidade emocional. E aí onde que isso entra no ambiente corporativo, num ambiente onde que você é a única mulher, ou num ambiente que você é a pessoa que trabalha com suporte e não faz ideia do que todo mundo está falando sobre o desenvolvimento. Você precisa de ter essa estabilidade para separar o que é a sua parte e o que é a parte do outro. Então, nesse ano foi um alerta de, ok, eu estou aqui, estou fazendo um estágio que eu preciso de sair dele, preciso de trocar, quero dar um passo, vou andar uma casa mais curta, vou andar uma casa perto do que eu estou e aceitar essa realidade. Aí eu peguei o alerta que é de intercâmbio, porque, como alguns já sabem, estava acontecendo Ciências Sem Fronteiras, e eu queria ter na minha carreira essa experiência, queria ter no meu perfil essa experiência. E aí foi o momento que eu decidi dar esse outro passo, e também isso tudo foi agregado nesse movimento de andar uma casa. Em 2014, 2015, eu consegui andar essa casa. Andei uma casa e fui fazer um intercâmbio, aprender um novo idioma. Sim, eu viajei para aprender lá, conhecer um novo país, fazer tudo de novo. Nesse momento foi um alerta tão grande, porque parecia que estava tudo tão equilibrado, mas aí eu consegui andar um passo e desequilibrar tudo, que mereceu um tópico no jogo, né? Depois disso, enquanto eu estava lá, nesse espaço de tempo curtíssimo de 2014 a 2015, eu andei 2 casas com um despertar. A consciência da realidade que estava acontecendo. Porque, assim, eu já tinha criado o sentimento, né, de ter uma estabilidade emocional, de me posicionar, de usar a minha comunicação para trazer uma rede de contatos. Mas, na realidade, só isso não era o suficiente. Na realidade, eu precisava de saber em qual casa que eu estava nesse jogo e conseguir entender se eu iria dar aquele passo ou se eu iria estacionar e ainda continuar produzindo, buscando um estágio, buscando uma outra carreira, buscando crescer. E aí, essa consciência da realidade veio, poxa vida, será que para a Ana eu já não estou crescendo? Para quem que eu preciso de ter esse despertar? Para quem que eu preciso de ter essa consciência da realidade? Aí chegou o momento que eu estacionei. Estacionei de novo, porque entrei no problema do século, né? Na ansiedade. Passei a sofrer por coisas que não tinham acontecido ainda. O meu corpo respondeu por isso, com ganho de peso, com dor no corpo, com muita irritabilidade, muita mesmo, de virar um problema de convivência. Nesse momento de estacionamento, tiveram alguns pontos que eu precisei de realmente parar e tentar não voltar às casas que eu já tinha andado para usar o que eu tinha aprendido de comunicação a meu favor. Então, eu pedi ajuda. Pedi ajuda e falei, gente, estou estacionada, estou com esses problemas. E eles passaram a responder, esses problemas passaram a interferir fisicamente. Não estou falando assim, vamos mudar, gente, vamos estacionar e mudar a vida. Não, vamos estacionar e olhar para a gente. Porque até essa fase do jogo, eu tinha vindo sozinha. Lógico que com uma rede de apoio, com tudo que que eu tenho, mas esse estacionamento foi meu. Eu parei e não consegui. E aí veio o choque da realidade. Voltei e revi quais são as prioridades. O que eu preciso para ter esse autocuidado. Lá no começo do jogo, quando eu decidi para qual carreira que eu iria, eu fui, enfrentei e chegou um momento que isso pesou. E aí parei, voltei à casa e vi o tabuleiro de cima.
Vendo o tabuleiro de cima, precisava de rever a prioridade. Mas o jogo continua. Então, em 2016, começou o início do fim. Não sei se quem fala isso comigo está aqui, queria que tivesse, mas em 2016 começou o início do fim. Por que o início do fim? Comecei a terminar a faculdade. Era o que, para mim, estava atrapalhando tudo que estava me deixando ansiosa. Porque eu precisava de decidir para onde que eu ia, eu precisava de decidir o que eu ia fazer com a minha carreira. E aí eu procurei toda a rede de apoio, né, a terapia, procurei quem me ensinasse de ansiedade, procurei cuidar de mim nesse sentido e decidi fazer, né, tinha que fazer o TCC, o famoso TCC. E aí, vamos fazer o TCC, o jogo continua, ainda estava voltando para o jogo, tem que escolher um tema para o TCC e não tinha tema. Eu pensei, vamos usar da minha comunicação, vamos fazer um assunto que envolva cidade inteligente, que envolva alguma coisa bem futurística que ninguém fez. E eu fiz. Usei da comunicação, fui atrás de uma orientadora que me inspirava muito, porque eu queria essa representatividade, eu queria esse papel na minha carreira. Usei muito da minha comunicação para ir atrás de quem que entendia dessa parte. Não tive tanto sucesso quanto eu tinha esperado, porque lá atrás eu já tinha setado uma expectativa para esse jogo, né? Mas, ainda assim, o jogo continua, então eu passei para o próximo ano, né? A próxima casa do meu jogo, e eu formei, terminei em ciência da computação, e aí? E agora? Fiquei um tempo fora do mercado para conseguir terminar, como é que faço para voltar? O que eu faço com o que eu tinha feito de estágio e como que entra nesse mercado aí? Foi um outro passo de desafio. Vamos lá, por que foi um passo de desafio? A experiência com suporte ao usuário naquela época, né, parece muito longe, mas naquela época, ela não me levava à carreira de desenvolvimento e, por algum motivo, ela me fez pensar que eu não era capaz. Porque eu precisava da experiência, né? Eu precisava daquele papel que me mostrava que eu tinha trabalhado com desenvolvimento antes. Só a minha capacidade de apresentar o meu conhecimento que eu tive nesse tempo todo de ciência da computação não era o suficiente. Então, eu dei fiquei estacionada, né, e decidi entrar na área de suporte. Entrei para o mercado em 2018 na área de suporte. Tive a minha primeira demissão real, oficial, porque a empresa estava falindo. Tive outro momento de ansiedade, porque, de novo, eu tinha setado uma expectativa para o jogo, e essa expectativa não tinha me trazido naquele momento uma visão de experiência. Mas eu andei em 2018 e 2019, 2 fases do meu jogo, né? Andei 10 casas. E aí já fica todo mundo, né? Como assim? Você andou 10 casas no momento que você tinha acabado de ser demitida? Gente, essa é a visão do jogo quando você está vendo o tabuleiro de cima, tá? O que aconteceu no começo daquela casa? Baixa autoestima, um sentimento de falha, porque foi a primeira demissão. Mas eu tinha esquecido que o sentimento de falha é meu, né? Lá no começo que eu falei com vocês naquela fase 10, né? A fase 10 que eu sou a falha que eu tive, que eu reprovei naquelas disciplinas lá no começo, nesse momento aqui eu já tinha esquecido que eu tinha passado pela casa da falha. E aí, qual que é a minha necessidade aqui? Relembrar que era só uma falha e que a gente supera essa falha. Esse foi um passo, uma dessas 10 casas. E aí, eu andei essa casa, um passo curto, e parei e pensei, qual que é o meu sonho? Meu sonho ainda é ser uma cientista. Então, eu preciso de um novo objetivo. Se a minha necessidade não foi atendida, eu preciso de mudar o que eu estou fazendo. Então, ter esse entendimento, andei mais uma casa.
Ah, poxa vida, mas ainda faltam o quê? 8 casas dessas 10, Ana. Como que você vai fazer isso tudo em tão pouco tempo? Reconheci que eu tenho um apoio. Sabe a rede de contatos que eu tinha feito lá no começo, que era só o famoso networking que todo mundo fala? Parte dele está aqui me assistindo. A rede de contatos foi o meu apoio para me manter segura para mais uma casa. Não é à toa, gente. Não é à toa que a gente faz uma rede de contatos. Ninguém sai para conversar ou coloca a cara num evento de tecnologia, de people, de qualquer coisa à toa. A gente precisa desse apoio. Então, reconhecer esse apoio, principalmente o que eu tenho aqui hoje da minha família, é dar mais um passo. Andei mais uma casa. Beleza, eu já tinha formado a faculdade, né? Já tinha encerrado os estudos. Então, assim, por que o estudo seria mais uma casa? Porque, explicar para vocês, nunca é suficiente. Como o meu pai falava comigo, eu acho que aqui muita gente já ouviu isso, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, reconhecer que era necessário ter uma dedicação total no meu objetivo, manter o foco, buscar o equilíbrio para isso e o estudo, foi outra casa que eu andei. Então, beleza, um ano, a gente já andou essas 4 casas, e aí as outras casas a gente divide. Aí você consegue colocar na sua vida. Qual casa que você considera a sua pesquisa e qual casa que você considera a sua vitória? Para mim, todas essas foram vitórias, mas hoje eu estou vendo o tabuleiro de cima. Hoje eu estou vendo que eu não estou perdendo no jogo de tabuleiro igual eu perdi antes. Mas foi insistência. Insistência. Foi tentativa, foi erro, foi chegar lá, dar a cara e as pessoas falarem, não, mas você fala demais. Uma desenvolvedora ou uma pessoa de tecnologia, na verdade, né? A gente ainda tem esse estereótipo. Uma pessoa de tecnologia não fala isso tudo. Eu insisti, porque eu quero ser de tecnologia e eu quero falar isso tudo. E aí, onde que chega a vitória? Eu sabia qual que era a vaga dos meus sonhos, qual que era o ideal que eu queria. Eu queria conseguir trabalhar com desenvolvimento, mexer no código mesmo, sabe? Aquela pessoa assim que gosta do código. Mas eu queria também falar com pessoas, porque eu não cheguei aonde eu estou hoje sem falar com pessoas. E eu acredito que é o que a gente precisa. Porque humanos, né? A gente faz máquina e tecnologia, faz transformação, faz estratégia, mas são pessoas que constroem isso para outras pessoas. Para mim, esse era o meu novo ideal. Isso eu consegui andando as casas que faltavam. E aí a gente chega em 2020, né? Que aqui a gente tem um bônus. Principalmente em 2020, que eu recebi essa oportunidade na CIT, que agora está aqui me dando esse espaço. Um novo ciclo que eu comecei muito recentemente. E aí, poxa vida, Ana, você falou disso tudo, falou de todas as fases dos jogos, né, de tudo que você teve, mas como que você migrou da área de desenvolvimento, da área de suporte para a área de desenvolvimento? Na época que eu fui demitida, que eu parei aqui, né, que eu falei para vocês que eu sonhei um novo objetivo, eu queria ter a vaga de desenvolvimento que eu pudesse trabalhar com tudo que eu já tinha feito na faculdade. Isso era inviável, porque eu realmente não tinha experiência. Então, eu procurei um lugar que me oferecesse quase que um novo estágio, mesmo sendo formada, para me dar esse espaço de crescimento. Um sentimento de gratidão absurdo, e eu espero que o pessoal da outra empresa esteja assistindo também, porque foi uma oportunidade única que eu tive. E nessa oportunidade eu consegui colocar em prática o que eu queria de código, o que eu queria de aprendizado, consegui estudar, mantive a dedicação. Nesse novo ciclo que eu comecei, eu não precisei de passar pela parte de estágio antes, e eu entrei logo para o que eu queria de desenvolvimento de software. E aceitei um novo desafio, que era mexer com mais tecnologias que eu não tinha experiência ainda, e que eu não sabia que eu iria gostar tanto, mas aceitei. E aí veio um novo desafio, a famosa, tá todo mundo falando isso agora, síndrome do impostor. De pensar, poxa vida, será que eu dou conta mesmo? Eu sei que eu dou conta. Eu sei. Mas aí vem aquela vozinha no canto do ouvido falando, não sei se vai. E aí vem a outra parte minha de comunicação que fala,
olhe para trás e fale em voz alta. Você já fez isso tudo, passou por todos esses alertas, andou todas essas casas, você consegue. Então, quando você olha o seu jogo da vida aí, olhando o seu tabuleiro aí de cima, lembra disso, porque você consegue. E aí, 2020, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, qualidade de vida e saúde passou a ser mais prioridade ainda. Porque, eu não sei se vocês contaram, né? Não começou há muito tempo esse jogo. E para manter qualidade de vida, saúde e fazer tudo isso, exige um esforço que ninguém te conta. Lembra disso. Lembra que para poder estar aqui e para poder ver esse jogo de cima, você precisa estar lá para ver. Esse é o aprendizado bônus que a gente tem para 2020. E oportunidade, eu tive essa oportunidade, mas eu fui atrás dessa oportunidade. Então, assim, elas estão aí. E você precisa de encontrar qual que é o seu equilíbrio, qual que é a sua experiência, né, para poder fazer essa oportunidade acontecer. Trabalhar muito. Não precisa de ser nada extremo, igual a gente vê, né? O que você faz de meia-noite às 6? Não tem problema se você falar que dorme, tá? Porque é tudo mutável. A gente precisa de estar aqui para ver também essa mudança. E aí, quem que é a Ana Cristina? Lá no começo vocês acharam, né, que ia ter uma apresentação da Ana Teixeira, porque agora eu sou Ana Teixeira. Mas agora eu consigo falar para vocês. O jogo da vida agora tá aqui, ó. Ele tá no bônus, né? Tá no 2020, no futuro, que vai mudar com certeza. Já é expectativa. E eu sou o quê? Eu sou mais do que a minha profissão. Eu tô hoje na carreira de desenvolvimento, espero continuar por muito tempo, mas eu sou mais do que a minha graduação. Eu aprendi agora, depois desses passos, que eu sou um ser vulnerável. E que eu sou eu não sou a pessoa que começou comigo e que deu certo e que ela tinha todo um histórico de fazer tudo, eu não sou. Eu sou engenheira de software hoje. Estou até terminando, tá, gente, a especialização. Então, sim, sou engenheira de software, especializada em engenharia de software. O meu desenvolvimento é com foco em qualidade e sucesso do cliente. E sabe por que esse sucesso do cliente? Não só pela moda, mas porque o suporte importa. Porque o contato com a pessoa que está usando o seu produto importa. Hoje eu sou a pessoa também que aceita e que está nas iniciativas de diversidade. Não é porque eu sou negra, nem porque eu sou mulher. É porque eu sei a importância de ter softwares diversos, de ter algoritmos que tratam isso. E hoje eu sou também a pessoa que consegue, a partir desse momento de comunicação, de conversa, lembrar que existe um mínimo de saúde mental para ser cuidada. Eu sou essa pessoa, um ser pensante. Quem já me conhece pessoalmente sabe que é pensante mesmo, falante também. Mas eu só consegui ter essa definição de quem que eu sou agora, depois de ter passado todas essas fases do jogo e conseguir hoje olhar fora do tabuleiro. Depois você dá uma olhadinha no seu tabuleiro também. Com certeza você vai achar alguma palavra que te define nesse mesmo sentido, sabe? Não precisa de ser pensante não, tá? Às vezes pensar cansa, dá preguiça. Mas essa sou eu. E hoje eu trouxe aqui para vocês, né, caminhando para o nosso encerramento, uma palestra que eu queria mesmo mostrar o quão importante é se empoderar e se autoconhecer. O empoderamento hoje não é apenas entender quem que você é na sociedade, o que eu faço, não precisa de ser tão longe. Você pode entender que o empoderamento é você conhecer você o suficiente para saber qual que é a sua necessidade, o porquê que ela é mais importante. E nisso, ela é importante porque é sua. A minha é mais importante que a sua, porque ela é minha. Mas você precisa de ter essa consciência. Outra coisa que tem aqui de experiência depois de todas essas fases, que, mais uma vez, não são muitas. E muitas pessoas me lembram que, poxa vida, não é muito. E eu vejo diferente. Eu falo assim, poxa vida, é muito sim. É muita coisa em pouco tempo. E para isso eu preciso de me reconectar comigo. Porque de vez em quando eu me perco, gente.
Acredito que todo mundo. Você acaba sendo atropelado pela sua prioridade, acaba sendo atropelado pelo apoio que você está dando para outra pessoa. E aí entra um outro aprendizado, que de vez em quando alguém precisa de me lembrar. Eu sou vulnerável e está tudo bem ser vulnerável. Está tudo bem se eu errar, está tudo bem se eu falhar. Eu só preciso de aprender. E aprender também a me perdoar. Porque às vezes a gente se esforça e cria uma expectativa tão grande e falha e pensa que acabou. Então eu tenho que aprender a me perdoar. E celebrar pequenas vitórias. Muitas vitórias, gente. Eu sou a pessoa que deu certo. O primeiro commit, né, o primeiro envio de um código, já celebrei. É uma vitória. É uma vitória para mim. Ok, alguém olha e fala, nossa, isso é tão pouco. Mas essa outra pessoa comemora que, sei lá, conseguiu dar um oi. Então, a gente precisa de lembrar de celebrar essas pequenas vitórias. A gente precisa de sentir isso. E aí eu criei as minhas regras do jogo. Essas regras do jogo eu estou dividindo porque funcionou para mim. Acredito que pode funcionar para você também. E elas estão conectadas aqui, não é à toa. Estão conectadas dessa forma, não porque é bonito, mas porque a gente tem isso conectado o tempo todo e não tem consciência. A gente cria uma expectativa em cima de uma casa que a gente vai andar. A gente sabe que tem um desafio, a gente sabe que tem uma adaptação ali, mas a realidade pode ser outra. Em algum momento essas conexões se quebram e aí a gente falha e pensa que estacionou. Mas se a gente vê essa regra do jogo, né, de outra forma, por exemplo, eu vou andar uma casa e essa casa me dá uma possibilidade, ela é apenas uma provocação, eu vou me habituar a isso e a realidade vai ser simples. Então é uma possibilidade dessa regra. Existe também a chance de eu tenho uma esperança de dar um passo para aquela nova casa, vai ser uma dificuldade para mim, eu vou ter aquela dificuldade, mas eu vou me transformar, então a adaptação vai vir. E aí eu vou ter uma realidade concreta. E aí, essa regra você consegue ir colocando basicamente no caminho que você vai seguir e aplicar isso tanto na sua vida pessoal, para ter a sua rede de contatos, a sua rede de apoio, ou na sua vida profissional, para ir para a área que você quiser. Eu queria ir para a área de desenvolvimento e cheguei nela, eu queria, na expectativa, né? Eu queria uma vaga que eu pudesse trabalhar com código e pudesse aprender isso, para depois dar um passo maior. Era uma dificuldade? Foi uma dificuldade? Porque eu não tinha essa experiência. Mas eu me adaptei sabendo que eu precisaria de estudar diariamente para conseguir manter aquela vaga. E a minha realidade foi tangível. Então, para um próximo passo, dá para juntar isso tudo e ter um equilíbrio entre a expectativa e a realidade e não ser aquele bonequinho que eu mostrei lá no começo, no meio do fogo, sabe? Então, essas são as regras que eu trouxe para dividir com vocês. O pessoal aqui do chat está comentando as regras. E é isso. Quem tiver comentários, dicas e sugestões, tem alguns minutos que a gente pode trocar essa ideia. Eu agradeço aqui já pela oportunidade, né, e pelo espaço para dividir todas as regras que eu mesma desenvolvi e criei. E é isso. Quem tiver aqui para trocar uma ideia, vi que tem bastante gente comentando aqui, se identificando com a fala. E tem gente falando que eu falo muito. Falo sim, tá? É isso, galera. Por hoje, temos essa palestra, temos uns minutos aqui para poder conversar. Meu contato está aqui para tudo quanto é rede social, tá? Tem muitas Anas Cristinas por aí, então Ana Teixeira ainda sou eu. E aí vocês vão me encontrar pelo caminho. Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui, ó. Como você encontrou essa vaga do sonho, sendo que você não tinha experiência? Isso é uma coisa muito boa de compartilhar, viu, Nath? Eu vi aqui que foi você. Então, primeiro, definir o que era a minha vaga dos sonhos, foi o primeiro passo. Definir o que me atendia e como que seria tangível chegar nisso. Eu não tinha experiência, mas eu era formada, né? Então, vagas trainee,
ou vagas de contrato, eu não sei, eu acredito que hoje também pode acontecer isso, o pessoal de Talent Acquisition me corrige aí também. Então, na época, o que eu busquei foram vagas trainee, que eram basicamente a pessoa que tinha acabado de formar e não tinha experiência ainda. A partir desse momento, eu comecei a conseguir colocar em prática focado para aquela vaga. Então, quem ainda não tem essa experiência e quer migrar para a área de desenvolvimento, também é uma opção. Foi assim que aconteceu, viu, Nath? Te respondi? Aqui. Aqui, ó, Renato perguntou como que eu crio essa rede de contato sem parecer interesseiro. Ó, primeiro, se você estiver indo buscar uma rede de contatos apenas só por interesse, tá errado. A gente precisa de uma rede de contatos para ter um apoio, para ser apoiado, para fazer a comunidade de tecnologia se movimentar. Então, primeiro, eu quero ter minha rede de contatos, mas eu não tenho agenda para participar de todos os eventos. Então, a gente vai olhar para tudo, colocar no planejamento de novo. Ok, eu quero chegar na minha vaga trainee. Eu tenho esses eventos de tecnologia. Esses eventos não tem nenhuma empresa ou nenhuma pessoa assim que já teve algum histórico de vaga trainee. Eu realmente preciso de fazer minha rede de contato nesse evento? Aí você se questiona. Então, a partir do momento que você consegue ter essa visão de objetivo, você consegue buscar a sua rede de contatos de uma forma necessária, sem ser interesseiro. Porque, assim, se não te interessa genuinamente, não tem por que ter a rede de contato, entendeu? A rede é para ser orgânica, né? Então, você está ali disposto a trabalhar, disposto a ter aquele contato, e outra pessoa vai estar ali disposta a ter o contato de volta e te ajudar, e ter aquele conheço fulano que conhece ciclano. Então, a rede é nesse sentido, viu, Renato? Te respondeu? Aqui, ó, a Mi falando. Meu Instagram tem dicas ótimas. Ó o biscoito, Mi. Vocês deram o microfone para eu falar, tá vendo aí, ó? Esse microfone online é muito confortável. Pessoal, temos mais uns minutos antes da próxima sessão. Se alguém tiver mais comentários, dicas, sugestões, dúvidas. Vamos lá para mais uma. Qual dica você daria para uma pessoa que trabalha há muitos anos na área de TI, mas agora está migrando para a área de desenvolvimento? Olha, vamos lá. Há muitos anos na área de TI, hoje a gente tem muitas áreas, né, definidas. Então, primeiro aquele momento de identificação. Qual área que você está e o que está mais perto do desenvolvimento. Por exemplo, igual eu dei o exemplo, né? Você está há muitos anos na área de suporte. Vamos imaginar que você é uma pessoa que trabalha com testes. Então, existe aí a possibilidade de migrar para a área de desenvolvimento pensando em testes. Então, nessa migração também recomendo fazer a visão do todo e fazer esse planejamento. Porque provavelmente, se você está muitos anos nessa área de TI que ainda não é desenvolvimento, você não está tão longe. Estou na área de infra, por exemplo. Quero migrar para a área de desenvolvimento. Hoje a gente tem muita parte de desenvolvimento e operações, né? Que a gente tem o DevOps. Talvez seja uma área interessante para pensar. Então, Nath, espero que tenha te respondido. Para quem está pensando em migrar para a área de desenvolvimento depois de muitos anos, para avaliar o que está mais perto de você, e aí o passo fica mais curto, né? O caminho para andar na casa fica justo. Ó, o pessoal está dando dica aqui no chat sobre o livro. Ah, Gustavo, esse livro é muito bom mesmo. Ah, Benato, que bom você por aqui. Livro Dar e Receber, do Adam Grant. Explica bastante sobre as relações de trabalho. Isso mesmo, e responde muito bem a pergunta. Recomendo a leitura também. Temos mais alguns minutos. Se alguém tiver mais comentários, temos aqui. Olha, Emily, ela é designer, está migrando para a área de UX e UI.
E acredito que esse tabuleiro pode ser semelhante entre muitas profissões. Sim, pode ser aplicável em muitas profissões. É bem a ideia de jogo de tabuleiro mesmo. E não tem problema se você entrar no jogo com o sentimento que a gente tem, né? De, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vou perder. A gente joga o jogo do jeito que precisar. Aqui, ó. Catiúcia mandou uma pergunta. Qual foi a importância do intercâmbio na sua trajetória? Então, para mim, o intercâmbio foi muito útil no sentido do idioma e no sentido também de entender quem que eu sou na comunidade de tecnologia, porque quando eu estava aqui no Brasil, eu vi que eu era uma das únicas meninas, né, uma das únicas mulheres, uma das únicas negras, e quando eu vi isso fora do Brasil, eu vi que o problema não é só aqui, que tinha jeito, tinha outras opções e tinha outras possibilidades de representação nesse campo. No caso, o intercâmbio foi muito importante, principalmente no idioma, sabe? Em questão de disciplinas da faculdade, foi quase tudo a mesma coisa. Eu consegui eliminar algumas coisas porque eu fiz o mesmo curso quando eu estava fora. Mas, assim, o mais importante foi em questão de adaptabilidade mesmo, conseguir fazer mudanças rápidas e o idioma mesmo. O idioma foi o que mais me acrescentou nessa trajetória. Obrigada a você, Catiúcia. Eu deixo aqui, mais uma vez, né, meu contato para vocês, como me encontrar por aí. É isso, galera. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se encontra por aí. Tchauzinho.